Oi, pessoal, tudo bem? Estão preparados para mais um momento, de nossos gêneros literários, falar um pouquinho mais em relação à crônica. E como a gente viu nas outras aulas, o que é uma crônica, a definição, da crônica, hoje nós vamos ver como é que a gente pode fazer uma crônica. E a primeira coisa que a gente deve fazer é definir o tema da crônica. Então, precisamos saber do que a gente vai estar abordando nessa crônica. A outra coisa é expressar sua opinião. Então, nós precisamos expressar a opinião em relação à crônica. E também evitar personagens, né? A gente sabe que na crônica, também para diferenciar de um conto, a gente precisa abordar mais a questão, de um fato, de uma opinião, de uma ideia e focar menos em questão de personagem. Um outro quarto ponto em relação à crônica é não imagine demais. Porque a gente não deve estar imaginando demais. Justamente porque a gente não está fazendo um conto para a gente encher de detalhes, para a gente estar detalhando espaço, tá detalhando o tempo, nada disso. Na crônica a gente deve ser direta, né? A gente não precisa detalhar tanto assim. Quinto ponto, respeite o tamanho da crônica. Então, se a gente já sabe que a crônica, como eu disse para vocês, que é um texto simples, curto, que fala do cotidiano, então a gente tem que respeitar, né, a questão do tamanho da crônica, pois um texto curto que vai falar do cotidiano não precisa de tantas informações. O sexto ponto em relação à crônica revise sua crônica. E o que é isso? No final, quando você terminar, que você fizer o rascunho, que você achar que realmente sua crônica está pronta, aí você deve repassar toda novamente, ler, ver a questão da pontuação, ver o que é que você precisa tirar, o que é que você precisa acrescentar, para só aí você fechar, no caso aí, a sua crônica. Então, são essas as dicas de como fazer uma crônica. E para você ter certeza que realmente essa crônica ela está condizente com as regras de uma crônica, você deve fazer as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: meu texto está curto? Então, você tem que observar se realmente o que você escreveu é um texto curto. A leitura do meu texto é leve. Quando a gente fala na leitura do texto ser leve, a gente está se referindo que é algo divertido, algo humorístico, algo que está passando uma informação para o leitor. Então, você deve pensar também nesse detalhe. A linguagem é simples e universal, então você tem que ver se você não usou muitas palavras rebuscadas, se você não usou muitas palavras difíceis de compreensão. Por quê? Porque a linguagem da crônica, ela é simples. O meu texto contém elementos narrativos básicos, então a gente sabe que a crônica, ela é um texto onde você vai narrar e argumentar um fato, uma ideia, uma opinião. O outro ponto o meu texto inclui minha visão pessoal sobre o tema. Então, como a gente está se falando de crônica, que é um texto simples, é um texto curto, do cotidiano, a gente também tem que lembrar que a crônica tem a parte narrativa, mas também tem a parte argumentativa. Então, está sendo colocado o seu ponto de vista em relação ao assunto que você está abordando, e o meu texto promove uma reflexão ou diverte os autores. Então, a gente está dizendo que tem que ser uma coisa leve, que tem que ser algo que divirta o público. A gente tem que pensar nisso também. Meu texto está sendo interessante, as pessoas que vão ler, realmente elas vão se sentir atraídas por esse tipo de leitura. E só assim, se você tiver a resposta para todas essas perguntas, essas indagações, sim, então parabéns, você conseguiu fazer uma crônica. Então é isso aí, pessoal. Mais algumas dicas, mais algumas informações em relação a como posso fazer uma crônica. Até mais, pessoal. Tchau.